Você pode curar sua vida. Louise Hay. Primeira parte. Introdução. Alguns pontos de minha filosofia. Somos todos 100% responsáveis por nossas experiências. Cada pensamento que temos está criando nosso futuro. O ponto do poder está sempre no momento presente. Todos sofrem de culpa e ódio voltados contra si próprios. A frase-chave de todos é: não sou bastante bom. É apenas um pensamento e um pensamento pode ser modificado. Ressentimento, crítica e culpa são os padrões mais prejudiciais. A liberação do ressentimento pode remover até o câncer. Quando realmente amamos a nós mesmos, tudo na vida funciona. Devemos nos libertar do passado e perdoar a todos. Devemos estar dispostos a começar a aprender a nos amar. A autoaprovação e a autoaceitação no agora são a chave para mudanças positivas. Cada uma das chamadas doenças em nosso corpo são criadas por nós. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo, e no entanto a vida está sempre mudando. Não existe começo nem fim, somente um constante ciclar e reciclar de substância e experiências. A vida nunca está emperrada, estática ou rançosa, pois cada momento é sempre novo e fresco. Eu sou uno com o poder que me criou e esse poder me deu o poder de criar minhas próprias circunstâncias. Regozijo-me no conhecimento de que eu tenho o poder de minha própria mente para usar de qualquer forma que eu escolher. Cada momento da vida é um novo ponto de começo à medida que nos afastamos do velho. Este momento é um novo ponto de começo para mim bem aqui e agora mesmo. Tudo está bem no meu mundo. Capítulo 1. Em que acredito? Os portais da sabedoria e do conhecimento estão sempre abertos. A vida, na verdade, é muito simples. O que damos, recebemos. O que pensamos sobre nós torna-se verdade para nós. Acredito que todos, inclusive eu mesma, somos 100% responsáveis por tudo em nossas vidas, desde o melhor até o pior. Cada pensamento que temos está criando o nosso futuro. Cada um de nós cria suas experiências através dos pensamentos e emoções. Os pensamentos que temos e as palavras que falamos criam nossas experiências. Criamos as situações e então abrimos mão de nosso poder culpando os outros pela nossa frustração. Nenhuma pessoa, nenhum lugar, nenhuma coisa tem poder sobre nós, pois nós somos os únicos pensadores em nossa mente. Criamos nossas experiências, nossa realidade e tudo o que há nela. Quando criamos paz, harmonia e equilíbrio em nossas mentes, os encontramos em nossas vidas. Qual das seguintes afirmações é mais parecida com você? Tem gente querendo me pegar. Todos estão sempre dispostos a ajudar. Cada uma dessas crenças criará experiências diferentes. O que acreditamos sobre nós mesmos e sobre a vida torna-se verdade para nós. O universo apoia totalmente em cada pensamento que escolhemos ter e acreditar. Colocado de outra forma, nossa mente subconsciente aceita tudo o que escolhemos para acreditar, mas as duas formas significam que o que acredito sobre mim mesma e sobre a vida torna-se verdade para mim. O que você escolhe pensar sobre si mesmo e sobre a vida torna-se verdade para você. E nossas escolhas sobre o que podemos pensar são ilimitadas. Sabendo disso, faz sentido escolher. Todos estão sempre dispostos a ajudar, em vez de tem gente querendo me pegar. O poder universal jamais nos julga ou critica. Ele apenas nos aceita dentro do nosso próprio valor e depois reflete nossas crenças em nossas vidas. Se quero acreditar que a vida é solitária e ninguém me ama, isso é o que encontrarei em meu mundo. Todavia, se estou disposta a abandonar essa crença e afirmar para mim mesma, o amor está em todos os lugares e eu sou amorosa e digna de amor, mantendo-me firme nessa nova declaração e repetindo-a com frequência, ela se tornará verdade para mim. Então pessoas amorosas entrarão em minha vida, as pessoas que já estão nela tornar-se-ão mais amorosas em relação a mim e eu me encontrarei expressando amor pelos outros com facilidade. A maioria de nós tem ideias tolas sobre quem somos e muitas regras rígidas sobre como a vida deve ser vivida. O objetivo dessa afirmação não é nos condenar, pois cada um de nós está fazendo o melhor possível nesse instante. Se soubéssemos, se tivéssemos maior compreensão e percepção, poderíamos agir de modo diferente.
Por favor, não se desmereça por estar onde está. O fato de você ter encontrado este livro e me descobrir significa que está pronto para fazer uma nova modificação positiva em sua vida. Agradeça-se por isso. Homens não choram, mulheres não sabem lidar com dinheiro. Que ideias mais limitantes com que conviver. Quando somos muito pequenos, aprendemos como devemos nos sentir em relação a nós mesmos e sobre a vida através das reações dos adultos à nossa volta. Esse é o modo como aprendemos o que pensar sobre nós mesmos e sobre o nosso mundo. Ora, se você viveu com pessoas muito infelizes, medrosas, culpadas ou iradas, aprendeu muitas coisas negativas sobre você e seu mundo. Nunca faço isso direito. É tudo minha culpa. Se eu ficar com raiva, sou uma pessoa má. Crenças desse tipo criam uma vida frustrante. Quando crescemos, temos a tendência de recriar o ambiente emocional do lar onde passamos nossa infância. Isso não é bom ou mal, certo ou errado. É apenas o que conhecemos dentro de nós como lar. Também temos a tendência de recriar nos nossos relacionamentos pessoais os mesmos relacionamentos que tínhamos com nossas mães ou pais, ou com o que existia entre eles. Pense quantas vezes você teve um amante ou chefe igualzinho à sua mãe ou seu pai. Também nos tratamos da mesma forma como nossos pais nos tratavam. Repreendemo-nos e castigamo-nos da mesma maneira. Também nos amamos e nos encorajamos da mesma forma. Podem-se quase ouvir as mesmas palavras quando se presta atenção. Também nos amamos e nos encorajamos da mesma maneira se fomos amados e encorajados em crianças. Você nunca faz nada direito. É tudo culpa sua. Quantas vezes você se disse isso? Você é maravilhoso. Eu te amo. Quantas vezes você se diz isso? Entretanto, eu não culparia nossos pais por isso. Somos todos vítimas de vítimas e de maneira nenhuma eles podem ter nos ensinado algo que não conheciam. Se seus pais não soubessem se amar, seria impossível ensinarem a você como amar. Eles fizeram o melhor que podiam com o que lhes foi ensinado quando eram crianças. Se você deseja compreender melhor seus pais, peça-lhes para falar sobre sua própria infância. Se você ouvir com compaixão, aprender de onde vieram seus medos e padrões rígidos, as pessoas que lhe fizeram tudo aquilo estavam tão receosas e assustadas como você está agora. Acredito que escolhemos nossos pais. Cada um de nós decide encarnar neste planeta em pontos específicos do tempo e no espaço. Escolhemos vir para cá com o intuito de aprender uma lição em particular que nos fará avançar no nosso caminho espiritual, na nossa evolução. Escolhemos nosso sexo, cor, país e então procuramos o casal especial que refletir o padrão que estamos trazendo conosco para trabalhar durante esta vida. Então, quando crescemos, geralmente apontamos um dedo acusador para nossos pais e choramingamos. Vocês me fizeram isso. Porém, na verdade, os escolhemos porque eles eram perfeitos para a tarefa que queríamos executar nesta existência. Aprendemos nossos sistemas de crenças ainda pequenos e depois vamos pela vida criando experiências que combinem com nossas crenças. Olhe para o passado e veja quantas vezes você passou pela mesma experiência. Bem, eu acredito que você criou e recriou essas experiências porque elas refletiam algo que você acreditava sobre si mesmo. Não importa realmente há quanto tempo temos um problema, o seu tamanho ou o quanto ele é ameaçador. O ponto do poder está sempre no momento presente. Todos os eventos que você experimentou em sua vida até esse instante foram criados pelos pensamentos e crenças que manteve no passado. Eles foram criados pelos pensamentos e palavras que você usou ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado, há 10, 20, 30, 40 anos ou mais, dependendo da sua idade. Entretanto, esse é o seu passado e ele já acabou. Não pode ser modificado. O importante neste momento é que você está escolhendo pensar, acreditar e dizer agora. Esses pensamentos e palavras criarão seu futuro. Seu ponto de poder está no presente instante e está formando as experiências de amanhã, da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem e etc. Preste atenção no que você está pensando nesse instante. É positivo ou negativo? Você quer que esse pensamento crie seu futuro? Apenas preste atenção e tome consciência. A única coisa com que estamos sempre lidando é um pensamento, e um pensamento pode ser modificado. Não importa qual seja o problema, nossas
experiências são tão somente efeitos externos de pensamentos internos. Até o mesmo ódio voltado para si mesmo é um pensamento que você tem sobre si mesmo. Você tem um pensamento que diz: sou uma pessoa má. Esse pensamento produz uma emoção e você entra nessa emoção. Todavia, se você não tiver o pensamento, não terá emoção. E os pensamentos podem ser modificados. Mude o pensamento e a emoção desaparecerá. Isso é apenas para nos mostrar onde conseguimos muitas de nossas crenças. Porém, não usemos essa informação como uma desculpa para continuarmos imersos em nossa dor. O passado não tem poder sobre nós. Não importa por quanto tempo estivemos abrigando um padrão negativo. O ponto do poder está no momento presente. Que coisa maravilhosa de compreender. Podemos começar a nos libertar neste instante. Acredite ou não, escolhemos nossos pensamentos. Podemos habitualmente pensar e repensar a mesma coisa tantas vezes que perdemos a noção de que estamos escolhendo o pensamento. Porém, a escolha original foi mesmo nossa. Podemos nos recusar a pensar certas coisas. Veja quantas vezes você se recusou a pensar algo de positivo sobre você mesmo. Da mesma forma, também poderá se recusar a pensar algo negativo sobre si mesmo. Parece-me que todas as pessoas deste planeta que eu conheço ou com quem trabalhei estão sofrendo de culpa e ódio voltados contra si mesmas em maior ou menor grau. Quanto mais ódio e culpa temos, menos funciona nossa vida. Quanto menos ódio e culpa, melhor nossa vida funciona em todos os níveis. A crença mais profunda em todos com quem trabalhei é sempre: não sou o bastante bom. Muitas vezes acrescentamos a isso: eu não faço o bastante ou não mereço. Essas frases soam como você? Está sempre dizendo, deixando implícito o sentido que você não é bastante bom? Mas para quem? E de acordo com os padrões de quem? Se essa crença for muito forte no seu interior, de que maneira você pode ter criado uma vida alegre, próspera, saudável, cheia de amor? De alguma forma, sua principal crença subconsciente sempre a esteve contradizendo. O fato é que você nunca conseguiu montar direito sua vida, pois algo estava sempre saindo errado em algum lugar. Veja que o ressentimento, a crítica, a culpa e o medo causam mais problemas do que qualquer outra coisa. Essas 4 emoções causam os principais problemas em nossos corpos e nossas vidas. Essas sensações surgem por culparmos os outros e não assumirmos a responsabilidade pelas nossas próprias experiências. Entenda, se somos 100% responsáveis por tudo que existe em nossas vidas, não temos a quem culpar. Seja o que for que esteja acontecendo lá, é apenas um reflexo dos nossos próprios pensamentos interiores. Não estou defendendo o mau comportamento dos outros, mas são nossas crenças que atraem pessoas que nos tratam assim. Se você se descobre dizendo: todos sempre fazem isso comigo, me criticam, nunca me ajudam, me usam como um capacho, abusam de mim, então esse é o seu padrão. Existe algo em você que atrai pessoas que mostram esse comportamento. Deixando de pensar dessa forma, você fará com que elas se afastem e vão agir dessa maneira com outra pessoa. Você não mais as atrairá. A seguir, dou alguns resultados de padrões que se manifestam no nível físico. O ressentimento abrigado por longo tempo pode devorar o corpo e se tornar a doença que chamamos de câncer. A crítica como hábito permanente muitas vezes leva ao aparecimento da artrite. A culpa sempre procura punição e a punição cria dor. Quando um cliente me procura sentindo muita dor, eu sei que ele está cheio de culpa. O medo e a tensão que ele produz podem criar coisas como calvície, úlceras e até mesmo dores nos pés. Descobri que o perdão e o se libertar do ressentimento são capazes de dissolver até o câncer. Embora essa afirmação possa parecer simplista, já vi e comprovei isso em meu trabalho. Podemos mudar nossa atitude em relação ao passado. O passado é passado, não podemos mudá-lo no presente. Todavia, podemos modificar nossos pensamentos sobre o passado. Como é tolo nos punir no presente porque alguém nos magoou no passado distante. Muitas vezes digo a pessoas que possuem profundos padrões de ressentimento: por favor, comece a dissolver o ressentimento agora, enquanto é relativamente fácil. Não espere até estar sob a ameaça de um bisturi de um cirurgião ou no seu leito de morte,
quando terá que lidar também com o pânico. Quando estamos em pânico, é muito difícil focalizarmos nossas mentes no trabalho de cura. Precisaremos de mais tempo para primeiro dissolver nossos medos. Se escolhermos acreditar que somos vítimas indefesas e que tudo é inútil, o universo nos apoiará nessa crença e cairemos ainda mais fundo. É vital que nos liberemos dessas ideias e crenças tolas, fora de moda, negativas, que não nos apoiam e não nos nutrem. Até mesmo o nosso conceito de Deus precisa ser modificado para que tenhamos um Deus por nós, não contra nós. Para nos libertarmos do passado, devemos estar dispostos a perdoar. Precisamos escolher nos libertar do passado e perdoar a todos, inclusive a nós mesmos. Talvez não saibamos como perdoar e talvez não queiramos perdoar. Porém, o simples fato de dizermos que estamos dispostos a perdoar dá início ao processo de cura. Para nossa própria cura, é imperativo que nós nos libertemos do passado e perdoemos a todos. Eu o perdoo por não ser como eu queria que você fosse. Eu o perdoo e liberto. Essa afirmação nos liberta. Todas as doenças têm origem no estado de não perdão. Sempre que estamos doentes, necessitamos procurar dentro de nossos corações para descobrirmos quem precisamos perdoar. O conhecido livro Um Curso em Milagres diz: toda doença tem origem no estado de não perdão. E sempre que ficamos doentes, precisamos olhar à nossa volta para vermos a quem precisamos perdoar. Eu acrescentaria a isso que a pessoa a quem você achará mais difícil perdoar é a da qual você mais precisa se libertar. Perdoar significa soltar, desistir. Não tem nada a ver com desculpar um determinado comportamento. É só deixar toda a coisa ir embora. Não precisamos saber como perdoar. Tudo o que necessitamos fazer é estarmos dispostos a perdoar. O universo cuidará de como. Compreendemos bem demais nossa própria dor. Como é difícil para a maioria de nós compreendermos que eles, seja lá quem forem, que mais precisam de nosso perdão, também estão sofrendo de dor. Precisamos entender que eles estavam fazendo o melhor que podiam com a compreensão, a consciência e o conhecimento que tinham na época. Quando alguém vem a mim com um problema, não importa qual seja, má saúde, falta de dinheiro, relacionamentos insatisfatórios, criatividade sufocada, trabalho unicamente numa só coisa, ou seja, em amar o eu. Aprendi que quando realmente amamos, aceitamos e aprovamos a nós mesmos exatamente como somos. Tudo na vida funciona. É como se pequenos milagres estivessem em todos os cantos. Nossa saúde melhora, atraímos mais dinheiro, nossos relacionamentos tornam-se mais satisfatórios e começamos a nos expressar de forma plena e criativa. Tudo parece acontecer sem nem mesmo tentarmos. Amar e aprovar a si mesmo, criar um espaço de segurança, confiança, merecimento e aceitação resultará na criação da organização da sua mente, criar relacionamentos mais amorosos em sua vida, atrair um novo emprego e um novo e melhor lugar para viver, e até permitir que o seu peso corporal se equilibre. Pessoas que amam a si mesmas e aos seus corpos não se prejudicam nem prejudicam os outros. A autoaprovação e a autoaceitação no aqui e agora são as principais chaves para mudanças positivas em todas as áreas de nossas vidas. O amar a si mesmo, amar o eu, começa com jamais nos criticarmos por nada. A crítica nos tranca dentro do padrão que estamos tentando modificar. A compreensão e o sermos gentis conosco mesmos nos ajudam a sair dele. Lembre-se, você esteve se criticando por anos e não deu certo. Tente se aprovar e veja o que acontece. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Acredito num poder muito maior do que eu que fluía através de mim cada momento de cada dia. Abro minha sabedoria interior, sabendo que existe apenas uma inteligência neste universo. Desta inteligência vêm todas as respostas, todas as soluções, todas as curas, todas as novas criações. Confio nesse poder e inteligência, sabendo que seja o que for que eu precise saber, é revelado a mim, e que seja o que for que eu precise, vem a mim na hora, no espaço e na sequência certos. Tudo está bem no meu mundo. Segunda parte, uma sessão com Louise. Capítulo 2. Qual é o problema?
É seguro olhar para dentro. Meu corpo não funciona. Ele dói, sangra, lateja, purga, vibra, incha, vacila, anda, envelhece. Não consegue ver, não consegue ouvir, está apodrecendo, etc. Mas tudo que você criou, acho que já ouvi frases desse tipo. Meus relacionamentos não funcionam. Eles são sufocantes, ausentes, exigentes, não me apoiam, sempre me criticam, não me amam, nunca me deixam a sós. Implicam comigo o tempo todo, não querem se importar comigo, me espezinham, jamais me ouvem, etc. Mas tudo que você possa ter criado. Sim, também já ouvi todas essas. Minhas finanças não funcionam. Elas não existem, raramente estão presentes, nunca há o bastante, são inatingíveis, vão mais rápido do que vêm, não são suficientes para cobrir as despesas, escapam pelos meus dedos, etc. Mas tudo que você possa ter criado. Claro, já ouvi todas elas. Minha vida não funciona. Nunca consigo fazer o que quero. Não consigo agradar ninguém. Não sei o que quero fazer. Nunca há tempo suficiente para mim. Minhas necessidades e desejos sempre acabam de fora. Só estou fazendo isso para agradá-los. Não passo de um capacho. Ninguém se importa com o que eu quero fazer. Não tenho talento. Não consigo fazer nada direito. Tudo que faço é adiar. Nada jamais dará certo para mim, etc. Mas tudo que você possa ter criado para você mesmo. Todas essas frases eu já ouvi e muitas mais. Sempre que pergunta a um novo cliente o que está acontecendo em sua vida, geralmente ouço uma das respostas acima, ou talvez várias delas. A pessoa pensa realmente que sabe qual é o problema. Todavia, eu sei que essas queixas não passam de efeitos exteriores de padrões de pensamento internos. Sob eles existe um padrão mais profundo, mais fundamental, que é a base de todos os efeitos externos. Presto atenção às palavras que as pessoas usam quando respondem algumas perguntas básicas, como: o que está acontecendo em sua vida? Como anda sua saúde? Como você ganha vida? Gosta do seu trabalho? Como andam suas finanças? Como é sua vida amorosa? Como terminou seu último relacionamento? E o relacionamento antes desse, como terminou? Faça um resumo breve de sua infância. Observa as posturas corporais e os movimentos faciais. Porém, acima de tudo, realmente presto atenção às palavras que dizem. Pensamentos e palavras criam nossas experiências futuras. Enquanto ouço-os falar, posso realmente compreender por que eles têm problemas em particular. As palavras que emitimos dão indicação de nossos pensamentos interiores. Às vezes, as palavras usadas não combinam com as experiências descritas. Então, sei que ou eles não têm consciência do que realmente está acontecendo, ou estão mentindo para mim. Qualquer uma dessas alternativas é um ponto de início e nos dá a base da qual podemos começar. Exercício. Eu deveria. Meu passo seguinte é dar aos meus clientes papel e caneta e pedir-lhes que escrevam no alto da página: eu deveria. Eles terão de escrever 5 ou 6 modos de terminar a sentença. Alguns acham difícil começar e outros têm tanto a escrever que encontram dificuldade em parar. Então lhes peço que leiam a lista para mim, começando cada sentença com eu deveria. À medida que terminam cada uma, pergunto: por quê? As respostas são interessantes e reveladoras, como: minha mãe me disse que eu deveria, porque tenho medo de não fazê-lo, porque tenho de ser perfeito. Bem, todo mundo tem de fazer isso. Porque sou preguiçoso demais, baixo demais, alto demais, gordo demais, magro demais, burro demais, feio demais, sem valor demais. Essas respostas mostram onde eles estão emperrados em suas crenças e que limitações pensam que têm. Não faço comentários sobre as respostas. Uma vez terminada a lista, converso sobre a palavra deveria. Entenda, creio que a palavra deveria é uma das mais prejudiciais que existem em nossa linguagem. Sempre que usamos deveria, estamos na verdade dizendo errado. Ou estamos errados, ou estávamos errados, ou vamos estar errados. Penso que não precisamos de mais errados em nossas vidas. Necessitamos de mais liberdade de escolha. Eu gostaria de pegar a palavra deveria e retirá-la do nosso vocabulário para sempre. Então, eu a substituiria pela palavra posso.
posso nos dar escolha e jamais estamos errados. Depois dessa conversa, eu peço aos clientes para relerem a lista, só que desta vez começando cada sentença com: se eu quisesse de verdade, poderia. O que lança uma luz inteiramente nova sobre o assunto. À medida que eles vão terminando cada sentença, pergunto delicadamente: e por que você não fez isso? As respostas, então, são bem diferentes. Porque eu não quero, tenho medo, não sei como, porque não sou bom o bastante, etc. Muitas vezes descubro que eles estiveram se repreendendo por anos a fio por algo que, para começar, jamais quiseram fazer, ou então que esteve se criticando por não fazer alguma coisa quando nunca tiveram ideia de começar. Muitas vezes trata-se de algo que alguém disse que eles deveriam fazer. Quando tomam consciência disso, podem atirar a coisa da lista deveria. E que grande alívio! Olhe para todas as pessoas que tentam se forçar por anos e anos a seguir uma carreira na qual nem mesmo gostam só porque seus pais disseram que elas deveriam ser dentistas ou professores. Quantas vezes nos sentimos inferiores porque nos disseram que deveríamos ser mais inteligentes, ricos ou criativos do que algum parente? O que existe na sua lista deveria que poderia ser abandonado como uma sensação de alívio? Quando meus clientes terminam de trabalhar com essa lista, estão começando a olhar suas vidas de um modo novo e diferente. Notam que muitas coisas que achavam que deveriam fazer são coisas que jamais quiseram fazer e só estavam tentando agradar a outras pessoas. Na maioria das vezes, isso acontece porque eles têm medo ou pensam que não são bastante bons. O problema agora começou a mudar. Comecei o processo de soltar a sensação de estar errado, porque a pessoa não se adapta a padrões de outras criaturas. Em seguida, passo a explicar-lhes minha filosofia de vida, que está apresentada no capítulo 1. Creio que a vida é na realidade muito simples. O que damos, recebemos. O universo apoia plenamente cada pensamento que escolhemos ter e acreditar nele. Quando somos pequenos, aprendemos como nos sentir sobre nós mesmos e sobre a vida através das reações dos adultos que nos cercam. Sejam quais forem essas crenças, elas serão recriadas como experiências à medida que crescemos. Todavia, estamos apenas lidando com padrões de pensamento, e o ponto do poder está sempre no presente. As modificações podem começar nesse instante. Amar o eu. Continuo explicando que não importam quais pareçam ser seus problemas. Só existe uma coisa em que trabalho com todos: o amor ao eu. O amor é o remédio milagroso. Amar a nós mesmos é algo que realiza milagres em nós mesmos. Não estou falando sobre vaidade, arrogância ou convencimento, pois isso não é amor, mas somente medo. Falo sobre ter um grande respeito por nós mesmos e uma gratidão pelo milagre de nosso corpo e nossa mente. Amor para mim é apreciação a tal ponto que ele enche meu coração ao máximo e extravasa. O amor pode tomar qualquer direção. Posso sentir amor por o processo da vida em si, a alegria de estar viva, a beleza que vejo, outra pessoa, o conhecimento, o processo da mente, nossos corpos e o modo como funcionam, animais, aves, peixes, a vegetação em todas as suas formas, o universo e o modo como funciona. O que você pode acrescentar a essa lista? Vamos dar uma olhada em algumas das formas de não amarmos a nós mesmos. Censuramo-nos e criticamo-nos de maneira interminável. Maltratamos nossos corpos com alimentos errados, álcool e drogas. Escolhemos acreditar que não somos merecedores de amor. Temos medo de cobrar um preço razoável pelos nossos serviços. Criamos doenças e dor em nossos corpos. Adiamos fazer coisas que nos beneficiariam. Vivemos no caos e na desordem. Criamos dívidas e fardos. Atraímos amantes e parceiros que nos diminuem. Quais são algumas das nossas próprias formas? Se de alguma maneira negamos nosso bem, trata-se de um ato de não nos amar. Lembro-me de uma cliente que usava óculos. Um dia, desprendemos um velho medo de infância. No dia seguinte, ao acordar, ela achou que as lentes de contato a estavam incomodando demais. Tirou-as, olhou à sua volta e descobriu que sua vista estava perfeita. Todavia, minha cliente passou o dia inteiro dizendo: "Não acredito, não acredito". No dia seguinte, voltou a usar lentes. A mente subconsciente não tem senso de humor. Não conseguiu acreditar que havia criado a visão perfeita. A falta de autovalorização é uma outra expressão do não amar a nós mesmos. Tom era um artista muito bom e tinha alguns clientes ricos que lhe pediram que decorasse uma ou duas paredes em suas casas.
Mesmo assim, ele estava sempre atrasado no pagamento de suas contas, pois seus orçamentos originais nunca eram suficientes para cobrir o tempo envolvido na conclusão do trabalho. Ora, qualquer um que presta um serviço ou cria um produto único pode cobrar o preço que quiser. Pessoas de posses adoram pagar muito pelo que querem, pois isso valoriza mais o objeto em questão. Vamos a mais exemplos. Nosso parceiro está cansado e mal-humorado. Imaginamos o que nós fizemos de errado para causar isso. Alguém nos convida para sair 1 ou 2 vezes e depois não telefona mais. Pensamos que deve haver algo de errado em nós. Nosso casamento termina e temos certeza de que nós somos um fracasso. Nossos corpos não são similares aos que aparecem em revistas e nos sentimos inferiores. Não fechamos a venda ou não conseguimos o papel e ficamos certos de que não somos bastante bons. Temos medo da intimidade ou de deixar alguém se aproximar demais, de modo que procuramos sexo anônimo. Não conseguimos tomar decisões porque temos certeza de que elas serão erradas. Como você expressa sua falta de autovalorização? A perfeição dos bebês. Como você era perfeito quando era bebezinho? Os bebês não têm de fazer nada para se tornarem perfeitos. Eles já são perfeitos e agem como se soubessem disso. Sabem que são o centro do universo, não têm medo de pedir o que querem e expressam livremente suas emoções. Qualquer um sabe quando um bebê está bravo. Aliás, toda a vizinhança sabe. Também se sabe quando eles estão felizes, pois seus sorrisos são capazes de iluminar um quarto inteiro. Os bebês são cheios de amor. Crianças muito pequenininhas morrem se não recebem amor. À medida que vamos ficando mais velhos, aprendemos a viver sem amor, mas os bebês não suportam isso. Os pequeninos também adoram cada parte do seu corpo, amam até suas próprias fezes. Eles têm uma coragem incrível. Você era assim. Nós éramos todos assim. Então começamos a ouvir os adultos à nossa volta que haviam aprendido a ser medrosos e passamos a negar nossa própria magnificência. Nunca acredito quando os clientes tentam me convencer de como são horríveis ou tão pouco dignos de amor. Meu trabalho é levá-los de volta à época em que sabiam como realmente amar a si mesmos. Exercício, espelho. Peço ao cliente para pegar um espelho pequeno, olhar bem nos olhos, dizer seu nome e depois: eu o amo e aceito exatamente como você é. Esse exercício é extremamente difícil para muitas pessoas. É raro eu obter uma reação tranquila, muito menos um pouco de alegria com essa prática. Alguns choram ou ficam com os olhos marejados. Outros se enfurecem. Outros ainda menosprezam suas feições ou qualidades. Uns poucos afirmam que não conseguem. Cheguei a ver um homem atirar o espelho para longe e querer fugir. Precisei trabalhar meses seguidos com esse cliente até ele poder começar a relacionar-se consigo mesmo no espelho. Por muitos anos eu olhei no espelho apenas para criticar o que eu via nele. Hoje, quando me recordo das intermináveis horas que passei acertando as sobrancelhas, tentando me tornar razoavelmente aceitável, eu acho graça. Lembro-me bem do medo que eu sentia de olhar dentro dos meus próprios olhos. No meu trabalho, esse exercício me mostra muito. Em menos de 1 hora, sou capaz de atingir o âmago da questão sob o problema externo. Quando se atua apenas no nível do problema, gastam-se horas intermináveis trabalhando em cada detalhe, e no instante em que tudo parece arrumado, ele brota num outro lugar qualquer. O problema raramente é o verdadeiro problema. Ela vivia preocupada com sua aparência, em especial os dentes. Estava sempre trocando de dentista, achando que o último só a fizera parecer pior. Resolveu fazer plástica no nariz, mas o resultado foi ruim. O fato era que cada profissional estava refletindo sua crença de que ela era feia. Seu problema não era a aparência, mas o fato de que estava convencida de que havia algo de errado nela. Outra mulher tinha um mau hálito terrível e as pessoas achavam desagradável ficar perto dela. Ela estudava para ser ministra de igreja e o seu comportamento exterior era pio e espiritual. Todavia, sob ele havia uma furiosa corrente de raiva e inveja que explodia às vezes quando essa mulher achava que alguém poderia estar ameaçando sua posição. Seus pensamentos mais profundos eram expressos através do hálito, tornando-a ofensiva mesmo quando pretendia ser amorosa. Ninguém a ameaçava senão ela mesma. Ele tinha apenas 15 anos quando a mãe o trouxe a mim, porque o garoto estava com mal de Hodgkin e havia lhe dado só 3 meses de vida.
A mãe, como seria de esperar, estava histérica e era de difícil trato. Mas ele era esperto e inteligente e queria viver. Estava disposto a fazer tudo o que eu mandasse, inclusive modificar o modo como falava e pensava. Os pais, separados, estavam sempre discutindo e o garoto, na verdade, não tinha uma vida doméstica estável. E queria desesperadamente ser ator, e a perseguição da fama e da fortuna era muito maior do que a sua capacidade de experimentar a alegria. Pensava que só seria aceitável e digno de valor se tivesse fama. Eu o ensinei a se amar e se aceitar, e ele ficou bom. Agora está amadurecido e atua com regularidade na Broadway, pois à medida que foi aprendendo a vivenciar a alegria de ser ele mesmo, abriram-se novos papéis para o seu talento. O excesso de peso é outro bom exemplo de como podemos desperdiçar muita energia tentando corrigir um problema que não é o verdadeiro. As pessoas frequentemente passam anos e anos lutando contra a gordura e continuam com excesso de peso. Afirmam que todos os seus problemas vêm porque elas estão gordas. O excesso de peso é só um efeito exterior de um profundo problema interno. Para mim, ele é sempre o medo e uma necessidade de se sentir protegido. Quando nos sentimos amedrontados ou inseguros, ou não bom o bastante, muitos de nós acumulamos gordura para se proteger. Gastar tempo nos menosprezando por sermos gordos demais, sentir culpa a cada garfada que comemos, fazer todas as coisas más que fazemos a nós mesmos quando engordamos, não passa de desperdício de tempo. Daqui a 20 anos estaremos na mesma posição, porque não começamos a lidar com o verdadeiro problema por trás da gordura. Só conseguimos nos tornar mais amedrontados e inseguros e então precisamos de mais peso para proteção. É por isso que eu me recuso a focalizar a atenção na gordura ou em dietas, pois estas não funcionam. A única dieta que dá certo é a dieta mental, a que evita pensamentos negativos. Costumo dizer aos meus clientes: vamos colocar essa questão de lado por algum tempo enquanto trabalhamos em algumas outras. Muitas vezes me dizem que não podem se amar porque são muito gordos, ou é como colocou uma moça, redondos demais nas beiradas. Explico-lhes então que eles são gordos porque não se amam. É impressionante ver como, quando se começa a amar e a aprovar a nós mesmos, a gordura excessiva vai desaparecendo de nossos corpos. É comum alguns clientes ficarem bravos comigo quando lhes explico como é fácil mudar suas vidas, porque têm a impressão de que não estou compreendendo seus problemas. Uma mulher ficou muito nervosa e falou: vim aqui para conseguir ajuda no preparo da minha dissertação, não para aprender a me amar. Todavia, para mim estava claro que seu principal problema era o ódio contra si mesma, que permeava todas as áreas de sua vida, inclusive o escrever a dissertação. Ela não seria bem-sucedida em nada enquanto se sentisse tão sem valor. Ela recusou-se a me ouvir e saiu em lágrimas. Voltou 1 ano depois com o mesmo problema e muitos outros mais. Algumas pessoas não estão prontas e não temos como avaliar isso. Todos começamos a fazer nossas mudanças na hora, no espaço e na sequência certos para nós. Eu só comecei as minhas depois de completar 40 anos. O verdadeiro problema. Então me vejo diante de um cliente que acabou de se olhar no inofensivo espelhinho e está todo nervoso. Sorrio com prazer e digo: ótimo, agora estamos olhando para o verdadeiro problema e podemos começar a remover aquilo que está realmente atrapalhando o seu caminho. Converso mais sobre o amar o eu, sobre como, para mim, amar o eu começa como nunca, jamais nos criticar por nada. Observo o rosto de meus clientes quando lhes pergunto se costumam se criticar, e suas reações me dizem muito. Ora, claro que sim, o tempo todo, não tanto como costumava fazer. Ora, como vou mudar se não me critico? Não é o que todos fazem? A esses últimos eu respondo: não estamos falando sobre todos, estamos falando sobre você. Por que você se critica? O que há de errado com você? Enquanto eles falam, vou escrevendo uma lista. O que dizem frequentemente coincide com sua lista deveria. Acham que são altos demais, baixos demais, gordos demais, magros demais, burros demais, velhos demais, jovens demais, feios demais. Os mais bonitos em geral respondem isso. Falam também que são vagarosos demais, apressados demais, preguiçosos demais, etc, etc. Note como quase sempre é uma coisa demais. Finalmente chegamos à frase primária quando dizem: não sou bastante bom. Viva, viva! Finalmente encontramos o mago da questão.
Eles se criticam porque aprenderam a acreditar que não são bastante bons. Os clientes se admiram com a rapidez com que chegamos a essa descoberta. Agora não precisamos mais nos preocupar com efeitos colaterais como problemas corporais, de relacionamento, finanças ou a falta de expressão criativa. Podemos dedicar toda a nossa energia na dissolução da causa básica de tudo o que está acontecendo: não amar a si mesmo. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Estou sempre divinamente protegido e guiado. É seguro para mim olhar para o meu interior. É seguro para mim olhar para o passado. É seguro para mim alargar minha visão da vida. Sou muito mais do que minha personalidade, passada, presente ou futura. Agora escolho me elevar acima de meus problemas de personalidade para reconhecer a magnificência do meu ser. Estou totalmente disposto a aprender a me amar. Tudo está bem no meu mundo. Capítulo 3. De onde ele vem? O passado não tem poder sobre mim. Certo, já analisamos muitas coisas e garimpamos até chegar ao que achávamos que era o problema. Agora temos de chegar ao que eu acredito ser o verdadeiro problema. Sentimos que não somos bons o bastante e existe uma falta de amor por nós mesmos. Aprendi pelo modo como encaro a vida que se há algum problema, essa afirmação tem de ser verdade. Portanto, vamos agora analisar de onde veio essa crença. Como passamos de um bebezinho que conhece sua própria perfeição e a perfeição da vida para uma pessoa que tem problemas e se sente sem valor e sem amor dentro de um grau qualquer. As pessoas que já se amam podem se amar ainda mais. Pense numa rosa quando ainda é um pequenino botão, desde que ela se abre em flor até as últimas pétalas caírem. A rosa é sempre bela, sempre perfeita, sempre em mutação. O mesmo acontece conosco. Somos sempre belos, sempre perfeitos e estamos sempre em mutação. Fazemos o melhor que podemos com a compreensão, consciência e conhecimento que temos. À medida que ganhamos mais compreensão, consciência e conhecimento, iremos fazendo as coisas de um modo diferente. Faxina mental. Agora chegou a hora de examinarmos um pouco mais nosso passado, de dar uma olhada em algumas crenças que têm nos dirigido. Algumas pessoas acham essa parte do processo de limpeza muito dolorosa, mas não precisa ser assim. Precisamos olhar para o que existe antes de podermos começar a faxina. Quando se quer limpar um cômodo completamente, primeiro é necessário pegar e examinar tudo o que existe nele. Algumas coisas serão olhadas com carinho e receberão limpeza e polimento para ganharem uma nova beleza. Outras talvez precisarão de conserto e restauração, o que poderá ser feito depois, com calma. Outras coisas ainda jamais servirão para nada e deverão ser jogadas fora. Jornais e revistas velhos, pratos de papel sujos podem ser postos na lata de lixo sem rodeios. Não é necessário ficar com raiva para se fazer uma boa faxina. O mesmo acontece quando estamos limpando nossa casa mental. Não é preciso sentir raiva só porque algumas das crenças guardadas nela estão prontas para serem atiradas fora. Livre-se delas com a mesma facilidade com que jogaria restos de comida na lata do lixo depois de uma refeição. Você por acaso cataria no lixo de ontem para fazer o jantar de hoje? Você cata no velho lixo mental para criar as experiências de amanhã. Se um pensamento ou crença não lhe é mais útil, livre-se dele. Não existe nenhuma lei que diga que só porque você um dia acreditou em alguma coisa, é obrigado a acreditar nela para sempre. Assim, vamos dar uma olhada em algumas dessas crenças limitantes e descobrirmos sua origem. Crença limitativa: não sou bom o bastante. Origem: um pai que repetidamente lhe dizia que ele era burro. Ele falou que queria ser um sucesso para o pai poder se orgulhar dele, porém estava assolado pela culpa, que criava ressentimento e tudo que conseguia produzir era um fracasso após outro. O pai continuava financiando negócios para ele, porém, um a um eles fracassavam. Ele usava o fracasso para se vingar, fazia o pai pagar, pagar e pagar. Claro, ele era o maior perdedor. Crença limitativa: falta de amor por si própria. Origem: tentar ganhar a aprovação do pai. A última coisa que ela queria era ser como o pai. Os dois não concordavam em nada e estavam sempre discutindo. Ela só queria sua aprovação, mas só conseguia críticas. Seu corpo estava cheio de dores, exatamente iguais às que o pai tinha.
Ela não percebia que a raiva estava criando dores nela, como a raiva do pai criava dores nele. Crença limitativa. A vida é cheia de perigos. Origem. Um pai amedrontado. Outra cliente encarava a vida como sendo áspera e sombria, tinha dificuldade em rir e, quando o fazia, ficava com medo de que algo mal iria acontecer. Fora criada com a admoestação, não ria ou eles poderão pegá-la. Crença limitativa, não sou bom o bastante. Origem, estar abandonado e ignorado. Era difícil para ele falar. O silêncio tornara-se um modo de vida. Ele acabara de se livrar do álcool e das drogas e estava convencido de que era péssimo. Descobri que sua mãe morrera quando ele era muito jovem e que fora criado por uma tia. Essa mulher raramente falava, exceto para dar uma ordem. Portanto, ele foi criado em silêncio. Até mesmo comia sozinho em silêncio e passava dia após dia no quarto sem fazer barulho. Teve um amante que também era um homem silencioso e os dois passavam a maior parte do tempo sem se falarem. O amante morreu e mais uma vez ele ficou sozinho. Exercício. Mensagens negativas. O exercício que fazemos em seguida é pegar uma folha grande de papel e escrever uma lista de todas as coisas que seus pais disseram que estavam erradas com você. Quais foram as mensagens negativas que você ouviu? Dê-se tempo suficiente para lembrar o máximo que puder. Meia hora geralmente é bastante. O que eles diziam sobre dinheiro? O que eles diziam sobre seu corpo? O que diziam sobre amor e relacionamentos? O que diziam sobre seus talentos criativos? Quais foram as coisas limitativas ou negativas que lhe disseram? Se puder, apenas olhe de forma objetiva para essas frases e diga a si mesmo: então, foi daí que veio aquela crença. Agora peguemos uma nova folha de papel e vamos um pouco mais fundo. Que outras mensagens negativas você ouviu quando criança? De parentes, professores, amigos, autoridades, sua igreja? Anote todas elas. Leve o tempo que for necessário. Tome consciência das sensações que estão ocorrendo no seu corpo. O que está escrito nessas duas folhas de papel são os pensamentos que precisam ser removidos de sua consciência. São crenças que o fazem sentir não bom o bastante. Vendo-se como uma criança. Se eu pegasse uma criança de 3 anos e a colocasse no meio da sala e nós começássemos a gritar com ela, dizendo-lhe que é burra, que nunca fará nada direito, que deve fazer isto ou aquilo, olhar para a bagunça que fez, talvez bater nela algumas vezes, terminaríamos com uma criancinha assustada, sentada docilmente num canto da sala, ou então com uma arrebentando todo o cômodo. Ela agirá de uma dessas duas maneiras e nunca saberemos qual é o seu verdadeiro potencial. Agora, se pegarmos a mesma criança e lhe dissermos o quanto a amamos e o quanto nos importamos com ela, que adoramos sua aparência e nos orgulhamos da sua esperteza e inteligência, que ficamos encantados com as coisas que faz e que ela pode cometer erros enquanto aprende, que estaremos sempre do seu lado tanto nas horas boas como ruins, o potencial dessa criança será ilimitado. Cada um de nós tem uma criança de 3 anos no nosso interior e com frequência passamos a maior parte de nossas vidas gritando com ela. Depois ficamos imaginando por que nossa vida não funciona. Se você tivesse um amigo que vivesse criticando-o, gostaria de estar sempre com ele? É possível que você tenha sido tratado dessa forma quando criança, e isso é muito triste. No entanto, isso aconteceu muito tempo atrás. Se atualmente você está escolhendo se tratar da mesma forma, então é algo mais triste ainda.